Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Coach e esse é o primeiro episódio do podcast Produtividade. Aqui eu compartilho com você os primeiros passos para você que quer ter produtividade, ou seja, fazer mais em menos tempo, seja no estudo, no trabalho, na vida pessoal, na vida profissional ou com a sua equipe. Enfim, várias situações a produtividade desempenha um papel fundamental em nossas vidas. E hoje eu vou compartilhar com você como é que surgiu realmente produtividade e se realmente produtividade é eficiente para as nossas vidas. Então, fica comigo aqui até o final desse episódio do podcast que vai ter conteúdo bom aqui para a gente poder estar compartilhando, dividindo e aprendendo juntos. O primeiro ponto é a palavra produtividade. O que ela significa, né? A gente escuta falar bastante dessa palavra durante o nosso dia a dia. Empresas buscam isso, indústrias buscam isso e as pessoas no dia a dia a gente olha para o lado e a pessoa diz: você tem que ser mais produtivo, ou pelo menos você tem que tentar ser mais produtivo na sua vida para conseguir ter resultados melhores. Produtividade tem várias definições. A definição que eu mais gosto é a definição de fazer mais em menos tempo. Ou seja, você está realizando uma tarefa no seu dia, ou várias tarefas, um conjunto de tarefas no seu dia a dia, e você, para realizar essas tarefas, você leva um tempo. Mas, se você utilizar certos princípios e certas técnicas ou determinada metodologia de produtividade e essa metodologia for eficiente, você tem a oportunidade de realizar essa tarefa ou essas tarefas em menos tempo. Às vezes, tarefas que levam cerca de 8 horas para serem realizadas, existe às vezes a oportunidade de você realizar essas tarefas de 8 horas em 4 horas, tarefa de 4 horas em 2 horas ou em 1 hora. Então, existe metodologia por trás da produtividade. Sim, existem técnicas que são eficientes, existem princípios e que podem te ajudar para que você faça mais, né, em menos tempo. E aí, com esse tempo que às vezes com esse tempo que você se dedicou ali realizando tarefas, às vezes do seu trabalho, tarefas de casa, tarefas relacionadas, tarefas acadêmicas, né, se você estuda, depois você tem um tempo de se dedicar a tarefas, a projetos que para você às vezes é mais prazerosa do que às vezes uma tarefa de trabalho que às vezes você não queria estar realizando, mas você realizou utilizando e sendo produtivo nessa tarefa, e por isso você tem um tempo livre depois no final do dia, um tempo livre à noite ou no final da tarde para poder se dedicar a projetos pessoais, a criar um novo negócio ou até mesmo para passar um tempo com a família. Então, a produtividade, o que ela entrega, ter produtividade, né? O que ela entrega de fato vai além de fazer mais em menos tempo. Essa é algo para a gente refletir juntos. O que a produtividade entrega, na verdade, ser uma pessoa produtiva, o que entrega, na verdade, é mais tempo, às vezes, com a família. É mais tempo com o filho, é mais tempo com amigos, é mais, claro, se isso for importante para você, né? É mais tempo com pessoas e projetos que para você é mais importante, certo? Me recordo que eu comecei a estudar sobre produtividade quando eu tinha por volta de 15 anos de idade. Por volta de 15 anos de idade foi o momento em que eu comecei a estudar sobre o tema produtividade. Mais especificamente, um tema que já entraremos de forma profunda dentro dele, que é a gestão do tempo, né? Mas a primeira coisa que a gente busca não é gestão do tempo, né? A primeira coisa que a gente busca é produtividade. Na verdade, a gestão do tempo, ela é um meio, ela é um veículo para se chegar ao destino, que é, no caso, a produtividade, que é, no caso, a gente fazer mais em menos tempo.
E eu comecei a pesquisar sobre especificamente produtividade e o que eu encontrei foram técnicas e metodologias de gestão do tempo. Primeiramente, o que seria gestão do tempo, né? Gestão do tempo é, como o próprio nome já diz, né? Gestão vem de administrar, vem de gerenciar. Quando a gente fala de gestão, gestão não é apenas uma coisa ou uma técnica, ou gestão é um conjunto de técnicas, certo? Que formam, de certo modo, um processo, um método, uma metodologia, certo? Então, é isso que acontece dentro da gestão do tempo. A gestão é um processo para se chegar, é um meio para se chegar a um fim. E no caso da gestão do tempo, é um processo para você gerenciar de uma forma melhor, de certo modo ter um pouco mais de controle sobre as tarefas que você vem realizando. As tarefas que você vem realizando. Inclusive, dentro da gestão do tempo, também era bastante mencionado e citado, era a gestão de tarefas, né? É você ter um certo controle das tarefas que você está fazendo e analisando essas tarefas de forma minuciosa, compreendendo que tarefa é essa tarefa precisa ser feita, quanto tempo pode durar para essa tarefa, né, ser realizada, ser concluída, qual o horário que eu vou fazer essa tarefa. Então, todos esses detalhes dentro da gestão do tempo são detalhes observados para se compreender realmente o que pode ser feito para aumentar a produtividade do indivíduo, para que ele consiga realmente ter produtividade na tarefa, no trabalho e na vida dele de maneira geral. E no caso, quando eu estava estudando sobre gestão do tempo, nessa época aí, quando eu tinha 15 anos de idade, né, adolescente interessado em gestão do tempo, do nada me veio essa ideia, né, de pesquisar sobre o assunto. E quando eu dava para o lado, não era o assunto que as pessoas conversavam e se interessavam. Entrei no Google para poder fazer pesquisa sobre o tema, produtividade. Aí apareceu mais para mim foram artigos de gestão do tempo, de gerenciamento do tempo, e apresentou técnicas ali, já havia métodos, ferramentas consolidadas sobre o tema gestão do tempo, e eu consegui encontrar bons livros, boas recomendações de livros também sobre o tema, para poder me aprofundar no assunto. Então, palavras como planejamento eram palavras muito, são palavras muito vistas ainda quando a gente fala de gestão do tempo. Aliás, quando a gente fala de gestão especificamente, gestão em si, não tem como falar de gestão sem falar de planejamento, certo? E para produtividade, o planejamento ele é essencial, certo? Organização, né? Organização não no sentido de empresa, né? Não de empresa ou instituição, mas sim organização no sentido de organização do ambiente, organização do que fazer, do que não fazer, foco. Então aí começou o meu início da minha caminhada para poder começar a depois compartilhar um pouco do meu conhecimento sobre produtividade com as demais pessoas à minha volta e tentar ajudá-las, né, através de conhecimento que eu havia adquirido ou ainda continuo adquirindo, né, porque conhecimento nunca para. E consegui encontrar bons livros, boas recomendações de livros, ainda continuo estudando bastante sobre o tema. Consegui encontrar também bons artigos, tanto artigos científicos como artigos não científicos, né? Não é porque determinado artigo, ou determinado livro, ou determinada obra, ou determinado conhecimento que a gente recebe não é científico, que significa que ele não tem o seu valor, né? Ele não tem o seu papel, ele não tem o seu fundamento. Muitas vezes a gente vê aí certas técnicas e certos métodos que são empíricos, mas que conseguem trazer boas
bons resultados para aquele indivíduo que utiliza aquela técnica, para aquele indivíduo que utiliza aquele método, para aquele indivíduo que utiliza aquela ferramenta. Então, a gente consegue observar isso na prática ocorrendo com frequência. Mas, em paralelo a isso, também o campo científico vem trazendo também novas descobertas e observando, analisando de forma criteriosa o que realmente está acontecendo com a gestão do tempo e o que tem sido eficiente para as pessoas também estarem utilizando para que elas possam realmente gerenciar melhor o tempo delas e ter mais produtividade. Então, a partir daí foi a minha caminhada em relação à gestão do tempo, estudando, me dedicando, compreendendo. E depois desse tempo estudando, né, e colocando em prática na minha vida pessoal o que funcionava, né, nessa época eu só estudava, né, o que funcionava, mas eu comecei a utilizar o que eu estava aprendendo dentro dessas ferramentas, metodologias e técnicas, o que funcionava realmente na minha vida pessoal. Só que eu comecei, quando eu dei continuidade aos estudos sobre gestão do tempo, eu percebi um padrão acontecendo. E que padrão é esse? Eu percebi que dentro desses artigos científicos, dentro desses livros, dentro de tudo que eu estava estudando de conhecimento sobre gestão do tempo, eu comecei a observar alguns padrões ocorrendo com frequência. Então, por exemplo, foco. Foco é algo muito mencionado quando a gente fala sobre gestão do tempo. Foco é algo muito mencionado e é mencionado várias vezes. Se a pessoa não tem foco, ela vai ter produtividade? Dificilmente. Dificilmente uma pessoa sem foco, ela consegue ter produtividade. Então, isso tende a ser um padrão a ser observado. Clareza. Se a pessoa não tem clareza do que é para fazer, dificilmente, clareza mental, clareza do que é para fazer e por que ela está fazendo aquela tarefa, se a pessoa não tem clareza, dificilmente ela vai conseguir ser eficiente na tarefa, porque, consequentemente, ela está confusa, né? Consequentemente, ela não tem uma direção clara. Então, a chance dessa pessoa procrastinar, ou seja, adiar essa tarefa é muito maior. Então, observei também um padrão acontecendo. Se a pessoa está cansada, ela tem menos força de vontade para realizar a tarefa, consequentemente, ela tem menos performance, uma performance mais baixa para a realização da tarefa e, consequentemente, isso diminui as chances dela de ser produtiva. Então, comecei a observar esses padrões acontecendo, ao mesmo tempo em que observei também como, por exemplo, algumas técnicas que estavam sendo utilizadas para trabalhar esses padrões que estavam acontecendo, observei outros padrões em relação às técnicas. Então, por exemplo, uma técnica que se torna um marco da gestão do tempo é uma técnica chamada de Pomodoro. Pomodoro significa, Pomodoro, a tradução de Pomodoro é tomate. E esse tomate especificamente, pelo menos que é mencionado, esse tomate que é especificamente, segundo o estudo, é um desses relógios de cozinha. Um relógio de cozinha similar a um tomate, um relógio de cozinha chamado de tomate, que chefes utilizavam esse relógio para marcar. E, na verdade, essa técnica de Pomodoro, ela foi criada por um chefe, por um cozinheiro, em que ele percebeu que se ele trabalhasse 25 minutos e fizesse uma pausa de 5 minutos, um intervalo de 5 minutos, ele tinha mais produtividade no trabalho dele. Então ele trabalhava, então ele fazia esses blocos, de foco. 25 minutos focado nas tarefas aqui da cozinha, no meu trabalho aqui na cozinha, e 5 minutos. E aí o alarme tocava nesses 25 minutos, e ele tinha 5 minutos de intervalo para ele
para ele fazer o que ele quiser, né? Descansar ou beber uma água, fazer o que ele quiser. 5 minutos de intervalo para ele. E ele percebeu que ele tinha mais produtividade, compartilhou isso, né? E muitas pessoas utilizavam e utilizam ainda dessa técnica. Então, essa técnica de Pomodoro, ela tende a ser uma técnica muito eficiente para se ter foco, para se ter clareza e para se ter produtividade. Essa é uma técnica muito eficiente. E essa é uma técnica mencionada em diversos estudos. Essa técnica é mencionada, você vai ver ela em vários vídeos, você vai ver ela em vários conteúdos, em várias áreas do conhecimento, você vai ver essa técnica de Pomodoro, que é algo que eu observei nessa época em que eu estudava, que repetia com bastante frequência. Então, essa técnica, ela, na minha visão, ela é um fundamento, ela é um princípio para a gestão do tempo, ela é um princípio para a pessoa ter foco. Então, eu comecei a observar esses padrões acontecendo e essas técnicas que se repetiam com frequência e a eficiência delas para ajudar o indivíduo, para que ele possa realmente ter mais produtividade, gerenciar melhor o tempo dele para ter produtividade. Então eu cheguei à conclusão que existem 15 princípios que são responsáveis, princípios, o que são princípios, né? Princípios são fundamentos, princípios são a base para algo. No caso, não só os princípios que eu chamo de princípios de gestão do tempo, né? Esses princípios de gestão do tempo, eles não só são fundamentos, não só são a base, como também são essenciais para a pessoa que deseja ter produtividade. Então, como é que funciona para a gente ter produtividade, Vitor? Essa é a pergunta, né? Como ter produtividade? A minha metodologia para ter produtividade, ela funciona assim. Primeiro de tudo, começa com uma intenção. Primeiro de tudo, começa com a intenção, começa com um objetivo claro. E o nosso objetivo aqui, tudo para mim, né, começa com um objetivo. E o objetivo aqui é o quê? Ter produtividade. Ótimo, ter produtividade. Então, você quer, definição de produtividade é fazer mais em menos tempo. Seja no estudo, seja na sua vida acadêmica, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, ou você quer ser produtivo na sua vida de maneira geral. Você quer fazer mais em menos tempo. Ótimo, temos um objetivo, que é produtividade. Para você ter produtividade e alcançar esse objetivo, você precisa utilizar uma metodologia. E essa metodologia, que eu chamo, princípios de gestão do tempo, que são os fundamentos. Para você ter produtividade, utilizando essa metodologia, princípios de gestão do tempo, o que vai ser trabalhado vai ser a gestão do tempo em si. O gerenciamento do seu tempo, ele é o veículo, ele é a ferramenta que vai te fazer chegar no seu objetivo, no seu propósito, que é ter produtividade. A gestão do tempo, ela tem três pilares fundamentais. Esses três pilares fundamentais que formam a produtividade. Então vamos aprender quais são esses três pilares e dentro desses pilares a gente vai entender, dentro desses pilares a gente consegue entender quais são os princípios, né? São aplicados os princípios, que são 5 princípios para cada pilar, certo? Os 3 pilares, de maneira geral, são: primeiro pilar, clareza; segundo pilar, foco; e terceiro pilar é energia. O primeiro pilar da produtividade, né, o primeiro pilar para você gerenciar o seu tempo, o primeiro pilar da gestão do tempo é clareza. Clareza, ela pode ser definida não só como o que você quer alcançar, clareza no sentido de visão. A gente escuta falar isso bastante dentro da gestão, né? Visão, você tem que ter visão.
Visão no sentido de objetivo, no sentido de metas bem definidas para se alcançar esse objetivo. Até mesmo porque quando você for realizar suas tarefas, se você não tiver clareza do objetivo, não se questionar, olha, por que eu estou realizando essa tarefa, fica difícil utilizar outros princípios de gestão do tempo se a gente não tiver consciência e clareza do objetivo que a gente quer alcançar e qual que é a intenção de realizar aquela tarefa. Porque a gente não tem tanta vontade para realizar uma tarefa. Às vezes, para a própria tarefa que a gente já tem uma intenção, que era para gerar uma motivação, mesmo para essas tarefas às vezes já é difícil. Às vezes vencer a procrastinação. Agora imagine uma tarefa que a pessoa não tem consciência de qual é o objetivo de realizar aquela tarefa. Então, mais difícil é a execução dessa tarefa. Então, o primeiro pilar é clareza. Clareza no sentido, sim, de saber aonde você quer chegar, no sentido de objetivo, mas também clareza no sentido de quais tarefas eu tenho que realizar. Mas também clareza no sentido de quais tarefas eu tenho que realizar para alcançar esse objetivo ou esses objetivos na minha vida. Quais tarefas têm que ser feitas primeiro? Quais tarefas têm que ser feitas primeiro? E aí entra alguns princípios dentro da clareza, como por exemplo, priorização, bloco de tarefa, planejamento, tá? Que aliás esses princípios a gente vai trabalhar aí ao longo dos próximos episódios do podcast, tá? Cada um desses princípios merece um episódio especial, porque eles merecem que eles sejam esmiuçados, né? Sejam abordados de forma mais detalhada para você conseguir compreender, né, a relevância deles e como colocar em prática, né, na sua vida para você ter produtividade. O segundo pilar é foco. Uma vez que você constrói o pilar da clareza e você sabe aonde você quer chegar, você sabe quais tarefas você precisa realizar, quais tarefas você não precisa realizar, compreendendo que a clareza está em suas mãos, tá? Você tem o domínio das tarefas que é para fazer, que não é para fazer, né? Só você sabe. E no caso, a clareza ela dá uma base para o foco. Por quê? Porque o foco ele vai ser compreendo o foco como uma energia, tá? Compreendo o foco como um raio laser, né? Um foco onde, por exemplo, eu estou aqui agora gravando esse podcast, eu só estou aqui realizando essa tarefa em si, certo? E você que está assistindo, você só está realizando essa ação também que está aqui no podcast. Então, isso é foco. Foco é uma coisa de cada vez. É prestar atenção em algo de cada vez, é realizar algo de cada vez. Quando a pessoa está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, ou, como ocorre com frequência, o famoso multitasking, isso é contraprodutivo, certo? Multitarefas é contraprodutivo. Realizar várias tarefas ao mesmo tempo é contraprodutivo. O que é produtivo é realizar uma tarefa de cada vez. E a clareza, ela dá uma base para o foco, para o pilar do foco. Por quê? Porque uma vez que eu tenho clareza do objetivo que eu quero alcançar, da intenção de realizar determinada tarefa, e eu sei que eu tenho que fazer essa tarefa, eu preciso realizar essa tarefa, eu sei qual a intenção, qual o propósito dessa tarefa, agora eu preciso manter o foco nessa tarefa. E aí existem também princípios para se trabalhar o foco, como por exemplo, blocos de tarefas, que inclui, por exemplo, a técnica de Pomodoro que eu mencionei anteriormente, inclui também organização, né? É difícil ter foco em um ambiente
em um ambiente desorganizado. Ou se a gente entra em pastas de documentos, tudo desorganizado, desestruturado, isso também tende a ser um problema. Então, e existem também técnicas para a gente poder estar treinando o nosso foco na realização da tarefa. Então, foco é o segundo pilar, porque ele só tem o seu papel de importância porque primeiro tem a clareza. Se não tivesse a clareza, é difícil você conseguir direcionar o seu foco para a tarefa, sendo que você às vezes não sabe que tarefa é essa, qual a importância dessa tarefa e qual a intenção dela. Então, na clareza você tem intenção, no foco você tem direção e uma energia ali para ser direcionada. Terceiro pilar agora é o pilar da energia. Energia. É difícil a gente fazer as coisas quando a gente está cansado. Quando a gente está cansado, a gente tendencialmente tende a ficar mais estressado, a gente tende a ter mais dificuldade para se relacionar com as pessoas, quando a gente está cansado, a gente tende a chance da gente procrastinar a realização de tarefas é muito maior quando a gente está cansado, porque a gente não tem tanta força de vontade para realizar a tarefa. Então, saber o que te faz ter energia, saber o que te faz perder energia, saber como manter a sua energia ou o que fazer quando você está cansado, tende a ser algo fundamental e importante para você poder ter produtividade. Porque uma vez que eu tenho clareza sobre eu sei exatamente aonde eu quero chegar e o que eu preciso fazer para chegar aonde eu quero chegar. Logo depois a gente entra em foco, para você focar no que você tem para fazer para chegar onde você quer chegar. E por último, a gente entra no terceiro pilar, que é o quê? Que é você ter energia para continuar caminhando, continuar andando em direção aonde você quer chegar. Que, aliás, se você trabalhar esse pilar da energia, você vai ter tanto energia física como energia mental, e você conseguirá o quê? Ter muito mais clareza e muito mais foco. Clareza mental, né? E também clareza mental e também foco, né? Foco no sentido de prestar mais atenção na tarefa. Porque a gente tem determinados hábitos, às vezes, né, em nossas vidas, determinadas práticas, determinados hábitos que acabam afetando a nossa produtividade, acabam afetando a nossa energia, que consequentemente afeta a nossa produtividade. Então esses são os 3 pilares que vão ser construídos aí. É claro que em um episódio é praticamente impossível construir todos os 3 pilares, ou até mesmo um já é difícil. Existe, nos próximos episódios, eu vou compartilhar com você como é que você desenvolve os próximos princípios, né? Como é que você constrói esses princípios. Estarei aqui compartilhando técnicas, os princípios, para que você possa ter realmente produtividade, tá certo? E no próximo episódio eu vou falar com você sobre clareza. Como ter clareza, né? Como é que você sabe aonde você quer chegar? Como é que você define aonde você quer chegar e o que você precisa fazer? Então eu te encontro no próximo episódio, na próxima sexta-feira. E eu fico muito feliz que vocês estiveram aqui comigo. Eu vejo vocês no próximo episódio. Um grande abraço.